Fala, galerinha guerreira! Estamos de volta para analisar mais uma obra de leitura obrigatória. Dessa vez nós vamos trabalhar com O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, essa obra aqui, que este ano foi indicado para a lista da FUVEST para o vestibular de 2021, mas que acaba sendo cobrado em outros vestibulares aí também, certinho? Então, hoje nós vamos fazer a análise do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Aquela análise que você já conhece, aquela análise completa, com todas as características, né, que podem ser cobradas no vestibular, o contexto social, o contexto histórico, o contexto cultural, né, as características da escola, da autora, do texto em si, do enredo em si, enfim, aquela análise que você já conhece, que é a melhor análise que você vai encontrar na internet de obras literárias, certinho? E vamos começar aí falando sobre a autora, Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles nasceu em 1901 e morreu em 1964. A grosso modo, ela é considerada uma poetisa, uma autora da segunda fase do modernismo. Aquele período que pega de 1930 até 1945. Tá? Ela despertou para a literatura e ela é a primeira poetisa reconhecida no seu talento, não foi a primeira poetisa, foi a primeira a ser reconhecida no seu talento na década de 30, ou seja, no auge da segunda fase do modernismo. E aí tem algumas coisinhas que nós precisamos comentar aqui, tá? A primeira fase modernista, aquela que pega de 22 a 30, da Semana da Arte Moderna até 1930, ela tinha certos parâmetros que norteavam a produção artística dos poetas daquele período, tanto na questão temática quanto na questão estilística. Tá? Então você tinha aquela coisa de seguir a influência das vanguardas europeias, de fazer uma literatura voltada, né, para uma revolução na arte, para combater o tradicional, o acadêmico, aquela coisa de incorporar o verso livre, a linguagem coloquial, fazer uma literatura mais leve, mais solta, mais bem-humorada, mais piadística. E os artistas daquele período meio que seguiam, né, esse modelo padrão criado, implantado aí pelo grupo da Semana da Arte Moderna, pelo grupo paulista aí. Quando chega na década de 30, esse tipo de literatura, essa literatura piadística, essa literatura de protesto, de crítica, antiacadêmica, ela perde um pouco o sentido, porque afinal de contas os objetivos já tinham sido alcançados. Não tinha mais sentido continuar combatendo a literatura tradicional e tal, porque a liberdade já existia, né, para que o poeta pudesse escolher. Além disso, na década de 30 nós temos um apelo social muito grande, eu falo sempre isso, você tem a crise econômica, aqui no Brasil você tem a ditadura Vargas, você tem a Segunda Guerra Mundial, que chamava a atenção dos artistas de todas as áreas, né, para esses temas sociais, ou seja, não dava para um poeta, um escritor, ficar alienado desses temas sociais. Então você passa a ter uma literatura muito voltada para esse aspecto social, uma literatura de crítica, de denúncia desses temas sociais. Agora, em termos de características estilísticas, a coisa ficou meio solta, eu diria até que meio perdido, tanto que no início da década de 30 nós temos uma marca característica que é uma retomada de modelos tradicionais, movimentos neos, como por exemplo o neo-realismo, neoparnasianismo, neossimbolismo, neorromantismo, enfim. Os poetas estão buscando, né, uma definição, não tem um norte, um padrão comum a ser seguido naquele momento ali, tá? Mas tinha pelo menos uma coisa que unia tanto os poetas quanto os autores de prosa, que era essa coisa da literatura social. Agora vamos falar mais especificamente da Cecília Meirelles. Tá? A Cecília Meirelles, ela desponta, né, para a literatura na década de 30, como eu falei, com duas obras, principalmente o Viagem, de 39, e depois o Vaga Música, que foi publicado já no início da década de 40. Obras muito elogiadas pela crítica, né, e que acabaram consagrando essa autora. Mas junto com essa consagração vieram também algumas críticas. Tá? A Cecília, nessas primeiras obras, adere muito
ao chamado neossimbolismo. Lembrando, né, é uma retomada daquele movimento simbolista que aconteceu no final do século XIX. Tá? Aquela poesia marcada por imagens vagas, imprecisas, nebulosas, poesia sugestiva e muito calcada na musicalidade. Tá? Uma poesia pouco apegada ao mundo material, ao mundo concreto. A Cecília fez muito isso nessa primeira fase da sua poesia aí. Aí nós temos então o neossimbolismo, essa musicalidade intensa, essas imagens vagas que marcam o início da sua produção. E aí começaram a surgir algumas críticas. O simbolismo não foi bem aceito no final do século XIX e volta a não ser bem aceito aqui no século XX exatamente por essa questão de não se envolver com temas concretos do mundo material, principalmente temas sociais. Falava-se de uma certa alienação, né, em relação aos temas sociais, uma coisa muito voltada para o campo espiritual, né, para essa coisa sugestiva e pouco envolvida com a questão social. Na década de 30, isso fica ainda mais acentuado porque havia uma tendência, como eu falei, de se fazer uma arte mais voltada para a temática social. Então, muitos criticavam a Cecília por esse tipo de poesia que ela produzia. E aí vinha umas coisas do tipo assim, a poesia da Cecília Meirelles é uma poesia muito tranquila no sentido de ser mais simples, uma linguagem mais direta, mais objetiva e tal. E isso acabou sendo motivo de críticas. Falavam que ela fazia uma poesia muito fácil, às vezes ingênua, quase que infantil. Aí, ainda na década de 40, ela fez uma viagem como repórter, ela trabalhava como repórter também, ela foi professora, fez várias coisas, depois vocês deem uma olhada no vídeo da biografia dela aí, que é bem interessante. E ela acabou fazendo uma viagem para Minas Gerais, para cidades históricas de Minas, para fazer uma cobertura jornalística sobre a Semana Santa em Minas. E ali ela conheceu o movimento Inconfidente, quer dizer, teve um contato maior, né, com as marcas desse movimento Inconfidente, as histórias que se contavam, né, as relíquias que foram preservadas, os museus e tal, e ela ficou simplesmente encantada com isso e se debruçou durante 4 anos numa pesquisa histórica e dessa pesquisa histórica acabou nascendo a sua obra-prima, que é o Romanceiro da Inconfidência, publicado em 1953. Então, de certa forma, o Romanceiro da Inconfidência nasceu desse impulso, né, dessa paixão que ela teve por esse tema, mas acabou sendo também uma espécie de resposta às críticas que se fazia a ela, né? Essa obra representa, na visão da crítica, o amadurecimento da poesia dela, tá? Mas principalmente uma poesia de temática social. Aquilo que faltava nos outros livros, aquilo que gerava críticas, aparece com muita intensidade, com muita força no Romanceiro da Inconfidência. A poesia do Romanceiro da Inconfidência é marcado por sentimentos muito fortes, tanto de nostalgia quanto de revolta, de indignação em relação às injustiças cometidas ali contra aqueles que ousaram sonhar com a liberdade. As primeiras manifestações, né, de se buscar uma liberdade aí na história do Brasil. Tá? Então, nesse contexto, a Cecília Meirelles acaba, com o Romanceiro da Inconfidência, se encaixando plenamente no que seria esse movimento da segunda fase do modernismo brasileiro. Tá? Uma poesia moderna, uma poesia simples, com uma linguagem mais coloquial e tal, mas principalmente uma poesia que se envolve numa temática social, que se posiciona diante dessa realidade social, principalmente com uma postura de indignação e de revolta. Outra coisa que nós temos que falar aqui é sobre o título, né? Certamente você achou meio estranho, Romanceiro da Inconfidência. O que é romanceiro? Eu conheço romance, mas romance, pelo que eu sei, é uma narrativa feita em prosa. E aqui nós temos um livro feito em versos.
você está certo parcialmente. Realmente, a partir do século XX, a partir do romantismo principalmente, romance passa a designar narrativas feitas em prosa, tá? Mas, na Idade Média, romance era uma designação que se dava para narrativas feitas em verso. Você sabe que é possível fazer narrativa em verso, tá? Então havia muitas aquelas narrativas heróicas da Idade Média, né? Aquelas lendas medievais que eram feitas em versos. Romanceiro da Inconfidência é, portanto, uma narrativa, sim, só que feita em verso, que vai tratar desse tema, desse assunto histórico que é a Inconfidência Mineira. Aí nós chegamos a algum outro questionamento, que é o seguinte, ó. Na teoria literária, né, segundo o pai dessa teoria literária, Aristóteles, na sua Poética, poesia e história não se misturam, tá? Por quê? Porque poesia é a expressão da subjetividade baseada na criação livre, enquanto que história é um relato de fatos verídicos que ocorreram no passado. Então, nesse sentido, poesia e história não poderiam se misturar na visão de Aristóteles. Você não pode misturar aquilo que é fictício, aquilo que é subjetivo, que é baseado na emoção, com aquilo que tem que ser verídico, né? Feito a partir de fatos realmente acontecidos e que vistos com uma certa objetividade. Claro que, na modernidade, esses conceitos acabaram se rompendo, né? E a literatura moderna se caracteriza exatamente por misturar esses gêneros aí. E o Romanceiro da Inconfidência é um belo exemplo de como é possível misturar, sim, fatos históricos, fatos realmente ocorridos, né, no passado, com a criação literária livre e subjetiva que é própria da poesia. Então, como que nós poderíamos definir de uma forma bem objetiva o que é o Romanceiro da Inconfidência? É uma narrativa lírica em versos de fatos históricos ligados ao movimento da Inconfidência Mineira, movimento esse que é recriado pela imaginação e sentimentos poéticos. Então, meus amigos, você tem muitos elementos verídicos, personagens, fatos, acontecimentos, cenários que são verídicos, que realmente aconteceram, que são frutos dessa pesquisa feita pela autora para produzir a sua obra. Mas você tem também muita coisa que é imaginação artística, que é imaginação lírica, literária. Tá? E tem todo o trabalho artístico com a linguagem, tem todo o trabalho artístico com a estrutura do texto, que é próprio da arte, que é próprio do texto artístico, como é o texto literário. Ou seja, como que um vestibular pode abordar isso? Ele pode fazer uma abordagem tanto no aspecto histórico, e aí eu já vou chamando a sua atenção para possíveis questões de interdisciplinaridade, fica bem atento a isso, é fácil fazer uma questão de história baseada em fragmentos do Romanceiro da Inconfidência, é possível também fazer questões de geografia, né? Lembrando ali de toda a realidade geográfica e política de Minas Gerais, né, naquela época, né, e os reflexos que tem até hoje. E você pode ter também questões puramente voltadas para o aspecto literário, para o aspecto físico da obra, né? Questões voltadas, por exemplo, para o contexto da escola literária, das características do autor. Enfim, tem várias probabilidades de cobrança e a gente vai tentar explorar todas elas aqui nessa análise, certinho? Outra coisa que eu quero falar com você é exatamente sobre a estrutura da obra. Como eu falei, nós temos aqui uma narrativa feita em versos. Então o livro é composto por poemas narrativos, tá? São poemas relativamente curtos, não é um único poema, não tem uma sequência narrativa como tem os Lusíadas, por exemplo, né? Em que as estrofes vão se encadeando uma na outra. Aqui você tem vários poemas com títulos diferentes, são
85 romances numerados em algarismos romanos e mais alguns poemas, cenário, Fala os Inconfidentes, Fala a Mariana, tem alguns, no total chega em torno de uns 90 poemas ali. Nós vamos analisar, obviamente não conseguimos analisar todos esses 90 poemas, mas vamos pegar aqueles mais representativos de cada uma das partes do livro e comentar com vocês. Em relação à estrutura física desses poemas, nós temos poemas com métrica variada, métrica é o número de sílabas, com rimas variadas, ou seja, tem poemas que têm rimas, outros não têm rimas, são versos brancos, às vezes são rimas consoantes, às vezes são rimas toantes, e temos poemas com estrofação também variada, às vezes com estrofação livre, ou seja, não tem regularidade nas estrofes, e às vezes tem regularidade. Isso tudo tem que ser observado. E eu tenho aqui um exemplo. Quando eu falo que você tem métrica variada, significa que você tem versos metrificados, tá? Mas com métricas diferentes. Tem versos curtos e tem versos mais longos. Mas há um predomínio na métrica dos versos que a gente chama de versos curtos, os chamados versos redondilhos, que são o redondilho menor, que tem 5 sílabas, e o redondilho maior, que tem 7 sílabas. Então isso é uma coisa que você tem que observar também. Quando você for analisar o poema, é bom dar uma olhadinha, né? Se tem, qual é a métrica que tem, né? Lembrando que predomina essa métrica curta, mas pode ter versos mais longos. Os vestibulares adoram fazer questões dessa estrutura física, principalmente métrica. Se você tem dificuldade para contar as sílabas poéticas de um verso, aqui no canal Vestibular tem uma aula que fala só sobre isso, chama escansão, o nome da aula. Escansão é o nome que se dá para a contagem das sílabas poéticas. Agora, se você quiser, além dessa aula, também ter exercícios respondidos, né, que você faz e depois recebe a sua resposta, você pode ir lá na parte gratuita da nossa plataforma, vestibular.com.br, né, você entra lá, vai na parte gratuita da plataforma, né, no canto superior esquerdo, e ali você procura lá em teoria literária a aula sobre escansão, sobre contagem de sílabas poéticas, e lá você tem dezenas de exercícios que você pode fazer e treinar isso, tá bom? Vale a pena dar uma olhadinha porque isso é importante. E eu tenho aqui um slide que exemplifica isso que eu estou falando. Então, quando você pega esse poema aqui para analisar, isso aqui é um fragmento, né, do romance número 1, né? Sempre tem assim o número do romance e ao lado um título. Então, romance número 1 ou da Revelação do Ouro. Quando você observa a questão da rima, você percebe que são versos brancos. Versos brancos significa versos que não têm rimas regulares, tá? Então são chamados de versos brancos. Você observa, né, que não tem essa igualdade ou coincidência sonora no final dos versos aí que caracteriza a rima. Em relação à estrofação, também você tem uma estrofação livre aqui, ou seja, não tem regularidade. Se você olhar a primeira estrofe, ela tem 8 versos e a segunda estrofe já tem 6 versos. Mas tem uma regularidade que é assim, ó, cada estrofe é dividida por uma estrofe de 2 versos, que a gente chama de dístico. Então você pode observar isso também. E principalmente em questão da métrica. Se você fizer a escansão de todos esses versos, né, tanto das estrofes maiores quanto dos dísticos, você vai ver que todos eles têm 7 sílabas. Ou seja, existe uma regularidade métrica. Todos os versos possuem 7 sílabas. É o que a gente chama de redondilha maior. Certinho? E ainda, em relação à estrutura, nós temos a divisão dessa obra em 5 partes. E nós vamos analisar cada uma dessas partes, que são essas aqui, ó. Na parte 1, na primeira parte, você tem a apresentação do ambiente físico e contexto social do movimento. Isso aqui é composto pela fala inicial, um outro poema chamado Cenário, e aí os romances do número 1 ao número 19. A segunda parte traz ideias e articulações do movimento Inconfidente e o seu fracasso,
talvez seja a parte mais longa, né? Ela começa com um poema chamado Cenário, novamente, que apresenta, né, esse local aí, a fala a antiga Vila Rica, aí os romances do 20 até o 47 e a fala aos pusilânimes, que fecha esse poema. Depois você tem a terceira parte, que tem como assuntos principais o suicídio de Cláudio Manuel da Costa e a morte de Tiradentes. Essa parte aí é composta pelos romances 48 até o 64. Depois, a quarta parte fala sobre as consequências do movimento inconfidente para dois grandes poetas, dois líderes daquela época, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Também tem um cenário, né, um poema chamado Cenário, e aí dos romances 65 até o 80. E, fechando o livro, nós temos a conclusão, que pega o poema chamado Retrato de Marília, em Antônio Dias, um outro poema chamado Cenário, pega os romances 81 até o 85, tá? E o último poema, né, que fecha o livro, que é Fala dos Inconfidentes Mortos. A última parte é a menorzinha aí. Observe, gente, que eu coloquei cada uma dessas partes com cores diferentes e nós vamos seguir isso, tá? Então eu vou usar essas cores, vai facilitar para você saber de que parte está falando ali, né? Em que momento da narrativa nós estamos. Você já deve ter percebido também que vai ficar um vídeo longo, mas essa é a vantagem da aula online. Imagina se você está dentro da sala de aula e você tem uma aula de 2 horas falando sobre o Romanceiro da Confidência. Você vai dormir, você vai sentir dor nas costas, enfim. Aqui não, amiguinho. Aqui você assiste no seu momento, no seu tempo e o quanto você quer. Por exemplo, agora eu te aconselho a fazer uma pausa, porque nós vamos começar a falar dessas partes aí. Então agora é a hora de você fazer uma pausa no vídeo, tomar aquela aguinha, aquele cafezinho, fazer aquele lanchinho e tal, e depois você volta e continua, ou amanhã, ou outro momento. Essa é a grande vantagem da aula online. Além de você poder estar revendo, você assiste no seu ritmo, certinho? Então, vai lá, dá uma descansadinha, pausa o vídeo, dá uma descansadinha e depois você volta e pega a continuidade desse vídeo aí, ok? Até daqui a pouco. Muito bem, vamos lá então, vamos dar continuidade aí à nossa aula, falando agora sobre as 5 partes. No bloco anterior eu falei para vocês que esse romanceiro, essa narrativa em versos, está dividida em 5 partes, contando toda a trajetória dessa Inconfidência, né? Os principais acontecimentos, as principais personagens aí. Cada uma dessas partes tem um determinado número de poemas, de romances, conforme essa divisão que eu já mostrei para vocês. E eu estou fazendo aí em cores separadas para facilitar, inclusive, a visualização. Começar com a primeira parte, que tem essa apresentação do ambiente físico e do contexto social do movimento. Gostaria de lembrar, né, que essa obra foi inspirada a Cecília Meirelles por ocasião de uma visita que ela fez a Minas Gerais, né, a essas cidades históricas, como repórter para fazer uma reportagem sobre a Semana Santa. E ali ela ficou tão impressionada, né, com essa atmosfera que é tão presente ali na cidade, né, essa referência aos inconfidentes, ao movimento, né, à luta da liberdade, que ela acabou inspirada, então, em criar esse romance. Então ela vai a todo momento fazendo um contraponto, né, entre o eu lírico no presente e o passado que ela vai rememorando, que ela pesquisou ali. O poema começa com essa fala inicial, que eu tirei um fragmento aqui. Observem que é o eu lírico, né, meio que introduzindo o assunto que será trabalhado. Veja só. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação.
Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e, por muros e janelas, o pasmo da multidão. Eu falei também no bloco anterior que a obra é composta por fatos históricos, né, frutos dessa pesquisa feita pela autora, por elementos que são próprios da poesia, da estrutura do poema, o ritmo, a musicalidade, né, a criação literária, e pela presença do sentimento poético do eu lírico, principalmente um sentimento de indignação, né, com uma certa revolta em relação a esses fatos. A gente consegue perceber isso nesse fragmento de poema. Observem a estrutura física desse poema inicial. São versos brancos, são versos sem rimas regulares. E também não temos estrofação regular. As estrofes têm número de versos variados. Porém, temos métrica regular. Você deve ter percebido, quando eu li, que tem um ritmo, tem uma cadência que é dada exatamente pela regularidade métrica. Todos os versos aqui têm 7 sílabas, é o que a gente chama de redondilha maior. Logo em seguida, vem o poema Cenário. O cenário vai exatamente resgatar um pouco, né, dessa situação física, só que num processo de comparação entre a realidade dessas cidades no presente, que o eu lírico está vendo agora, em contraste com aquele passado, 200 anos antes, quando fervilhava, né, uma Minas de exploração de ouro, de grandes riquezas, de grandes fortunas, de grandes sonhos, baseado na riqueza do ouro ali. Observe como ela coloca isso, ó. Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens, silencioso, o gado passear nas solidões esmeraldinas. Largos rios de corpo sossegado dormiam sobre a tarde imensamente, e eram sonhos sem fim de cada lado. Tudo me fala e estende do tesouro arrancado a estas minas enganosas, com sangue sobre a espada, a cruz e o louro. Observe que ela começa falando, né, da situação presente e aí ela vai resgatando o passado. Tudo me fala e entende. Escuto as rosas e os girassóis destes jardins, que um dia foram terras e areias dolorosas, por onde o passo da ambição rugia, por onde se arrastava, esquartejado, o mártir sem direito de agonia. Já começa a referência, né, ao Tiradentes. Tudo em redor é tanta coisa e é nada. Nise, Anarda, Marília, quem procuro? Quem responde a essa póstuma chamada? Lembrando, né, que nesse período em Minas prevalecia o estilo árcade, o arcadismo, né, com as famosas pastoras para referir às amadas dos poetas, Nise, Anarda, Marília. O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena, mas nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena, vaga forma, do tempo desprendida. É a mão do alferes. Alferes é uma referência a Tiradentes, era um cargo que ele tinha no exército, né? Um oficial de baixa patente. É a mão do alferes que, de longe, acena. Eloquência da simples despedida. Adeus, que trabalhar vou por todos. Esse adeus estremece a minha vida. Veja esse verso final. Esse adeus que estremece a minha alma. Então é como se ela estivesse imaginando, né, Tiradentes no passado, se despedindo, dizendo que vai trabalhar por todos, trabalhar pela justiça, pela liberdade de todos, e isso a comove. Isso mexe com a sua sensibilidade. Tá? É o eu lírico se emocionando com esse passado que ele está revivendo aí. Em relação à estrutura, nós temos aqui versos rimados, tá? Você tem sempre a estrutura ABA, ou seja, o primeiro verso rima sempre com o terceiro.
A estrofação também é regular, né? Nós temos aqui estrofes de 3 versos e a métrica também é regular. Só que agora são versos mais longos. Eu falei, né, no primeiro bloco, que predomina aqui versos curtos, de 5 e 7 sílabas. Mas de vez em quando você encontra também versos longos, como é o caso aqui, são versos de 10 sílabas, né? O verso decassílabo. Beleza? Aí começam os romances propriamente dito. E como eu falei, esses romances eles vão montando, né, uma trajetória de como se formou todo esse ambiente mineiro, toda essa riqueza, toda essa febre do ouro e os acontecimentos, né, que antecederam, inclusive, a própria Inconfidência. Por exemplo, o romance 2, com o subtítulo Do Ouro Incansável, diz assim, ó: 1000 bateias vão rodando. Bateias são aqueles recipientes de peneirar o cascalho e buscar, selecionar ali o ouro. Então, 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos. Infinitas galerias penetram morros profundos. Do seu calmo esconderijo, o ouro vem. Dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo. Honra, amor, pensamento. Então, uma belíssima introdução, né, para esse cenário todo. Quer dizer, você tem os trabalhadores, né, os mineradores buscando esse ouro avidamente, destruindo a própria terra, né, abrindo sulcos e tal, e o ouro se entrega, né, de maneira passiva, até ingênua. Porém, os efeitos dele são sempre catastróficos. Ele diz, ó, tão claro e turva tudo, escurece tudo, honra, amor e pensamento. Quanto à estrutura, nós temos versos brancos também, né, sem rimas regulares. A estrofação, no entanto, é regular, são estrofes de 6 versos e a métrica também é regular, versos de 7 sílabas, redondilho maior. Aí nós temos o romance 5, eu estou fazendo aqui, né, uma abordagem assim, dos principais tópicos de cada uma das partes, né? No romance 5 tem um elemento muito interessante também, que é a destruição de ouro podre. Tá? Ouro podre era o nome que se dava ali para a antiga Vila Rica, e em 1720, bem antes da Inconfidência Mineira, já tinha tido uma mini revolta lá contra uma regra imposta pela metrópole, que eram as casas de fundição, tá? Que todo o ouro tinha que passar por essas casas de fundição. Isso não podia mais ser comercializado, né, em pó, por exemplo, e isso dificultava o contrabando. Era uma forma que o governo português encontrou de ter maior controle sobre esse ouro. E isso acabou gerando uma revolta e uma das primeiras reações da metrópole, né, do governo, de maneira muito forte, destruindo esse vilarejo e o líder dessa revolução, que era esse Felipe dos Santos. Então dá só uma olhada no texto. Ó. Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do conde de Assumar, pelo arraial de Ouro Podre, começa o incêndio a lavrar. Esse conde de Assumar é Pedro Miguel de Almeida, que era o governador de Minas Gerais em 1720 e o responsável por essa represália aí. O conde jurou no Carmo não fazer mal a ninguém. Vede agora pelo morro que palavra o conde tem. Casas, muros, gente aflita, no fogo rolando vem. Dorme, meu menino, dorme, dorme, e não queira sonhar. Morreu Felipe dos Santos, e por castigo exemplar, depois de morto na forca, mandaram-no esquartejar. Esse Felipe dos Santos era o líder, né, dessa revolta contra a instalação das casas de fundição do ouro. E observe que aqui já tinha esse processo que depois vai acontecer de novo com Tiradentes. Morrer na forca e depois ser esquartejado para ser exposto em praça pública como exemplo, né, de castigo. Embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar.
Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Aqui, principalmente nessa última estrofe, você percebe bem a postura, o posicionamento do eu lírico, né? De indignação, de crítica, né? Mostrando que ali havia uma grande injustiça, como ele diz, ó. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Tá? Depois você dá uma olhada na estrutura física, porque eu não vou ficar colocando isso em todos os poemas, tá? Mas você já pode perceber que aqui você tem regularidade, tanto de métrica quanto de rimas aí. Certinho? Próximo episódio importante começa no romance 8, ou do Contratador Fernandes. E aí a gente já explica. Ó. João Fernandes era um contratador de diamantes muito rico que teve um caso amoroso com a sua escrava, a famosa Chica da Silva. Esse João Fernandes era um dos homens mais ricos ali de Minas Gerais, né? Ele comprava ouro, vendia ouro, então ele era um homem assim poderosíssimo. E ele se apaixonou pela sua escrava Chica da Silva e fez dela uma verdadeira princesa, rainha naquele ambiente lá. Essa história é muito famosa, já foi traduzida várias vezes para o cinema, para especiais da televisão e tal, e mostra essa relação tão comum, né, dessa miscigenação do branco com o negro. Então, vale a pena ficar esperto, porque isso tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa história. Olha só, eis que chega ao Cerro Frio. Cerro Frio é o lugar ali, né, onde vive o João Fernandes, as suas terras, a terra dos diamantes, o conde de Valadares, fidalgo, de nome e sangue, José Luiz de Menezes de Castelo Branco e Abranches. Ordem traz do grão-ministro de perseguir João Fernandes, tudo pela febre e o medo do ouro. Febre e medo, que antes deceparam no ar a estrela dos contratadores brantes. E aí a gente pode já emendar com o romance número 9, que é da Chica da Silva. Olha só, vestida de tiço, de raso e de holanda, é a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas, mordomos, seguem como um rio, a dona do dono do Cerro do Frio. Vejam esses versos. A dona do dono do Cerro do Frio. Ou seja, a Chica da Silva era a dona do João Fernandes, o grande e poderoso contratador. 12 negras em redor, como as horas nos relógios. Ela no meio era o sol. E aí continua aqui, ó. Nem Santa Ifigênia, toda em festa acesa, brilha mais que a negra na sua riqueza. Contemplai, branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Coisa igual nunca se viu. Dom João V, o rei famoso, não teve mulher assim. Tá? Aqui nós temos versos parcialmente rimados. O que significa isso? Você tem a rima A, B, C, B, ou seja, os versos pares, o segundo e o quarto, rimam. Tá? O primeiro e o terceiro não rimam. Estrofação regular são sempre 2 quartetos seguidos de um terceto. Importante isso, tá? Então essa regularidade se dá assim. São 2 quartetos mais um terceto. O poema todo é composto assim. E também temos métrica regular, mais variada nos quartetos e nos tercetos. Você tem verso redondilho menor, 5 sílabas, nos quartetos, né, nas estrofes de 4 versos, e tem redondilha maior, 7 sílabas, nos tercetos, nas estrofes de 3 versos aí. E essa história da Chica da Silva e do contratador João Fernandes continua nos próximos romances. Olha só o romance número 15, ou das Cismas de Chica da Silva. Na sua cama dourada, Chica da Silva não dorme. Pensa nas falas do conde, pensa no ouro, e desta sorte aconselha João Fernandes. Hoje todo mundo corre, senhor, atrás de riquezas. Não é doutro mal que sofre esse vosso falso amigo, esse conde de má morte, quem sabe o que traz tão longe.
quais são as suas ordens? Observem aquele instinto feminino, né? A Chica da Silva percebia que havia falsidade no conde que se fazia amigo do contratador, mas estava ali a serviço, né, dos poderosos para destruir esse poder e ficar, né, com o ouro, com os diamantes do contratador. Depois, no romance 16, você tem a traição do conde. Na sala passei o conde para trás e para diante. Por que me levais, amigo? Era a voz de João Fernandes. Dei-vos o ouro que quiseste. Ouro vos dei, mais diamantes, para a casa dos Menezes, de Castelo Branco e Abranches. Não só sobrar arruinada, enquanto andáveis distante. Como me levais agora a prestar contas com os grandes? E aí continua. Fala o conde de má morte. Ordens são que hoje recebo. Fala o conde muito fingido. Padeço por vós meu zelo. De um lado o dever de amigo, mas de outro a lealdade ao reino. João Fernandes não responde. Ouve e recorda em silêncio o que lhe dissera a Chica, em tom de pressentimento, como as palavras se torcem conforme o interesse e o tempo. E essa história, né, esse momento histórico, termina com as lamentações após a prisão do João Fernandes. Olha só, romance 17 é o das Lamentações do Tejuco. E lá seguiu para a corte o dono do Cerro Frio. Com suas 12 mucamas ficava a Chica em suspiros. Grossas vagas tenebrosas nascem no humano destino. Uns ali, nas rudes catas, a apodrecerem nos rios, e outros, ao longe, com os lucros dessas minas de martírio, ai, que o coração não mente. Maldito conde, e maldito esse ouro que faz escravos, esse ouro que faz algemas, que levanta densos muros para as grades das cadeias, que arma nas praças as forcas, lavra as injustas sentenças, arrasta pelos caminhos vítimas que se esquartejam. Observe que ela termina esse episódio novamente com a sua indignação, com o seu sentimento, né, de revolta, de indignação por essas injustiças cometidas, né, pela ganância do ouro ali. E o fechamento desse episódio se dá no romance 19, ou dos maus presságios. Olha só. Acabou-se aquele tempo do contratador Fernandes. Onde está Chica da Silva, cravejada de diamantes? Não tinha Santa Efigênia pedras tão bem lapidadas por lapidários de Flandes. Sobre o tempo vem mais tempo. Mandam sempre os que são grandes. E é grandeza de ministros roubar hoje como dantes. Vão-se as minas nos navios pela terra despojada. Ficam lágrimas e sangue. Novamente, esse sentimento de indignação nessa comparação, né, das injustiças do passado que ela diz permanecerem ainda hoje, né? Os poderosos mandando, usufruindo das riquezas e causando, né, muita dor, muito sofrimento, muitas lágrimas aí. E assim nós terminamos essa primeira parte. Novamente, estou te falando, você dá uma pausa no vídeo, toma uma aguinha, dá uma descansada, porque o vídeo é longo e você não precisa assistir tudo de uma vez. Vai lá, toma uma aguinha, em seguida a gente volta para a segunda parte. Até já! Vamos continuar então com essa análise das partes aí do Romanceiro da Inconfidência. Agora nós vamos para a segunda parte, é uma das mais longas ali. Ela tem um cenário também, né, um poema chamado Cenário, fala a antiga Vila Rica, pega dos romances 20 até o 47 e ainda termina com uma fala aos pusilânimes. Tá? Vamos começar aí com o romance 21, ou das ideias. Aqui é onde nós vamos ver as ideias e a articulação do movimento Inconfidente, então como que ele surgiu, né? Quais foram as inspirações e o seu fracasso. A apresentação aí
de Tiradentes e o seu fracasso. Veja o romance 21 ou das ideias. Banquetes, gamão, notícias, livros, gazetas, querelas, alvarás, decretos, cartas. A Europa a ferver em guerras, Portugal toda de luto. Triste rainha o governa. Ouro, pedem mais ouro e sugestões indiscretas. Tão longe o trono se encontra, quem no Brasil o tivera. Então veja, ele começa a colocar aquele cenário, né, do que estava acontecendo na Europa e Portugal sugando o Brasil, né, a colônia brasileira, pedindo cada vez mais ouro. E aí começa a surgir esse sentimento de rebeldia, de revolta, de querer ter um governante aqui e não ficar sustentando um governo estrangeiro. Olha só, se Dom José II põe a coroa na testa, uns poucos de americanos por umas praias desertas já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin, palpita a noite repleta de fantasma, de presságios e as ideias. Então, você já tinha exemplos, né, de movimentos libertários bem-sucedidos, principalmente dos estados americanos, né, dos Estados Unidos, que havia já se libertado do jugo inglês. Então, eles eram inspirados por esse movimento e por seus líderes, né, como Washington, Jefferson, Franklin, e assim por diante. Aí continua, ó. No romance 24, você tem a referência à bandeira dos Inconfidentes, como eles já estavam se organizando e pensando, né, até mesmo numa bandeira que eles iriam usar depois de conseguirem se libertar. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta, escreve-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam, liberdade, ainda que tarde, que era o grande lema, né, dos Inconfidentes. Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas, sentem-se as luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam, mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em Vila Rica suspensas, cavalos de Lafayette, saltando vastas fronteiras, ó vitórias, festas, flores, das lutas da independência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu vou repetir esses 4 últimos versos porque eles se tornaram famosos, né? Os grandes idealistas da liberdade gostam de repetir esses versos da Cecília Meirelles. Olha só, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então esses romances iniciais, eles nos mostram, né, o surgimento dessas ideias, as inspirações que eles tiveram, né, os exemplos, os modelos que eles procuraram seguir aí. Aí já começa os avisos, né, sobre as represálias. Olha só, romance 25 ou do aviso anônimo. Veio uma carta de longe. O que dizia, não sei. Há calúnias, há suspeitas. Vede as janelas fechadas. Confabulam, querem rei. Escondei joias e alfaias. Que tropa é que vai chegar? Parece que vão ser presos os grandes, os poderosos, os donos deste lugar. Vejam que os principais líderes, mentores, né, do movimento Inconfidente eram os grandes, os poderosos, os donos do lugar, né? Os homens ricos daquela região
junto também com poetas, com os padres revolucionários, mas eram os líderes principalmente no aspecto econômico. Eles estavam revoltados justamente porque se sentiam explorados com as exigências que eram feitas pela metrópole portuguesa ali. E aí, continuando, nós chegamos ao romance 27, onde a Cecília começa a apresentar o Tiradentes, né, o grande expoente dessa revolução. Claro que a gente sabe que ele foi meio um bode expiatório, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas de qualquer maneira ele foi alçado, né, a grande representante desse movimento inconfidente. Olha só, pelo Monte Claro, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce, cavalga o animoso alferes. Não há planta obscura que por ali medre, brote, de que desconheça a virtude que encerre. Ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábil Tiradentes, o animoso alferes. E ninguém percebe como é necessário que terra tão fértil, tão bela e tão rica, por si se governe? Águas de ouro puro seu cavalo bebe. Entre sede e espuma os diamantes fervem. A terra tão rica e ó almas inertes. O povo tão pobre. Ninguém que proteste, se fossem como ele, a alto sonho entregue. Que importa que o sigam e que esteja inerme, vigiado e vencido por vulto solerte? Observe que ele já estava sendo vigiado, já estava sendo seguido. Que importa se o prendam? A teia que tece, talvez em 100 anos não se desenrede. Toledo, Gonzaga, Alceus, Gloucestes, aqui são referências, né, a outros inconfidentes. Toledo é o padre Toledo, né, um dos líderes do movimento. Gonzaga é Tomás Antônio Gonzaga, o grande poeta Arcadeaí. E aí você tem referência também aos pseudônimos pastoris que eram usados por esses poetas, Alceus, Gloucestes. Nenhum companheiro seu lábio revele, que a língua se cale, que os olhos se fechem. Lá vai para a frente o que se oferece para o sacrifício, na causa que serve, lá vai para sempre o animoso alferes. Tá? Então observe como ele é alçado mesmo a essa condição heróica, né? Aquele que não traiu os companheiros, que não revelou nada do movimento, né? Que serviu de mártir, que pagou com a sua vida, né, por essa ousadia dos poderosos aí. E esse poema ainda continua, olha só. Venham já soldados que a prender se apressem, venham já meirinhos que os bens lhes sequestrem. Venham, 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 que sua alma excede escrivões, carrascos, juízes, chanceleres, frades, brigadeiros, maldições e preces. Venham, venham, matem, ganhará quem perde. Venham, que é o destino do animoso alferes. E aí é interessante observar também que a Cecília Meirelles também foi dar vozes a personagens daquela época para mostrar um pouco sobre o que eles pensavam, o que eles falavam sobre o movimento inconfidente e principalmente Tiradentes, né? Ele passava pelos campos, né, pregando a liberdade, dizendo que teriam uma vida melhor, que iam parar de pagar aqueles impostos absurdos e tal, e muitas vezes ele era motivo de riso, de chacota, como nós percebemos nesse romance 31 ou demais tropeiros. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que reformava este mundo de cima da montaria. Por aqui passava um homem, como o povo se ria, que não passava de alferes de cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande, tudo isto vai levar volta e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa, e bradava, há de ser nossa tanta riqueza. É claro, né, gente, que nessa criação imaginária da voz das pessoas da época, do povo, dos tropeiros e tal, você tem a voz poética do eulírico que heroiciza, né? Que cria essa imagem heróica de
Tiradentes, que aliás já é uma imagem histórica aproveitada aí pela Cecília Meirelles. E aí nós chegamos no grande traidor, né, o Joaquim Silvério. Romance 34 ou de Joaquim Silvério. Joaquim Silvério foi quem delatou os Inconfidentes, né, e foi recompensado por isso. Olha como ela coloca essa figura aí. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo. Tu traz um simples alferes, recebeu 30 dinheiros, e tu muitas coisas pedes, pensão para toda a vida, perdão para o quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégio, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces. Orgulhoso e impenitente, com teus sombrios mistérios, pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Há os grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. Olha esse fechamento aqui também, ó. Há os grandes sonhos dos homens, né, representados aí por Tiradentes, e a surda força dos vermes. Os vermes, obviamente, associado ao traidor Joaquim Silvério. E aí nós chegamos em maio de 1789, quando estourou, né, a repressão ao movimento Inconfidente e os líderes foram presos aí. É um poema longo, né? Eu selecionei alguns fragmentos. Ó. 10 de maio, noite escura, duros passos. Já se sabe quem foi preso, ninguém dorme. Todos falam, todos se benzem de medo. Passos de escolta nas ruas, que grandes passos no tempo. Mas o homem que vão levando é quase só pensamento. Minas da minha esperança, minas do meu desespero. Agarraram-me os soldados como qualquer bandoleiro. Vim trabalhar para todos e abandonado me vejo. Todos tremem, todos fogem. A quem dediquei meu zelo? É claro que aqui está falando da figura de Tiradentes, né? E ele já se sentindo abandonado, né? Se sentindo injustiçado. As pessoas a quem ele dedicou toda a sua luta, né, pela liberdade, não o apoiam, simplesmente o abandonam agora. E aí continua esse mesmo poema, ó. Fim de maio. Andam as 4 Camargas em grande desassossego. Vão soldados, vêm soldados, tremem os brancos e os negros. Se já levaram Gonzaga e Alvarenga, Alvarenga é outro grande poeta daquele período, mais Toledo, padre Toledo, se a Cláudio mandam recados para que se esconda a tempo, Cláudio é Cláudio Manuel da Costa, né? Outro grande poeta árcade. Sentam-se na cama os doentes, choram de susto os meninos, 1000 portadores galopam a 1000 corações aflitos. Por aqui brilhava a Arcádia, com flores, versos, idílios, que querem dizer amores aos ouvidos dos meirinhos. Meirinhos são os executores, né, dos juízes, aqueles que vão executar as penas, aqueles que vão fazer a apreensão dos bens, né? Enfim, os responsáveis, né, por cumprir as ordens de repressão, de prisão, de pegar, né, os bens, as propriedades desses que estavam sendo presos aí. E aí nós temos o romance 41 ou dos delatores, porque aí começa aquele processo de delação. Tá? Uns por medo vão lá e delatam os companheiros, outros que sofreram tortura acabam muitas vezes inventando crimes que eles nem conhecem, que eles nem presenciaram em cima daqueles que eram os líderes ali. Dá só uma olhada. Ó. A minha denúncia é breve, pois nem sei se houve delito, nem se era conspiração, mas se ninguém os escreve, aqui deixo por escrito os nomes que adiante vão. Haja ou não haja delito, esses nomes assinalo, e escrevo essa relação. O que outros dizem, repito, e apenas meu nome calo, por ser o mais fiel vassalo acima de suspeição. Observem principalmente esses versos aqui, ó. O que outros dizem, repito, e apenas meu nome calo. Então, quer dizer,
ele mesmo diz, eu não sei se houve delito, se houve conspiração, mas se estão falando dessas pessoas, eu assino embaixo da lista, eu repito o que está se dizendo aí. Tá? E aí nós temos o romance 43, ou As Conversas Indignadas. Palavra sobre palavra, não há nada que convença. Quando escrivões e juízes trocam por vacas paridas, por barras de ouro largadas, as testemunhas que servem de fundamento às sentenças. Observem ela falando da corrupção, ó. Quando escrivões e juízes trocam por vacas paridas, por barras de ouro largadas, as testemunhas que servem de fundamento às sentenças, que fundamentam as sentenças aí. Calem-se os apadrinhados, fujam parentes e amigos. Contaremos essa história segundo o preço que paguem, e ao mais fraco escolheremos para receber por todos o justo e exemplar castigo. Aqui ela está referindo à história, né? Todo mundo sabe que pegou-se Tiradentes como bode expiatório, ele era o mais fraco, né? Mas seria aquele que serviria de exemplo. Enforcado, esquartejado, exposto em praça pública, né? Como exemplo, tá? Os demais, você vai ver mais para frente, eles acabam tendo as suas penas, né, transformadas em prisão durante um tempo e depois o degredo, né, principalmente para as colônias africanas, mas também alguns foram degredados para Portugal aí. Esse que todos acusam, sem amigo nem parente, sem casa, fazenda ou lavras, metido em sonhos de louco, salvador que não se salva, pode servir de resgate. É o alferes Tiradentes. E aí nós chegamos no romance 44, ou da testemunha falsa. Olha esse trecho aí, ó. Que importa quanto se diga? Para livrar-me de algemas, da sombra do calabouço, dos escrivões e das penas, do baraço e do pregão, baraço é a corda da forca, né? A meu pai acusaria. Como vou pensar nos outros? Não me aflijo por ninguém. Que o remorso me persiga. Suas tenazes secretas, né? As mazelas do remorso não se comparam à roda, à brasa, às cordas, aos ferros, aos repuxões dos cavalos que, mais do que as majestades, ordenarão seus ministros com tanto poder que têm. Então ele diz, ó, eu prefiro sofrer os remorsos pelas minhas acusações falsas do que sofrer fisicamente, e aqui tem uma série de castigos, né? Roda, brasa, corda, ferros, puxões de cavalo, aquela coisa de amarrar as pessoas a 4 cavalos e ser esquartejada, quer dizer, eram formas de tortura, né, de morte terrível. Então, era fácil a pessoa optar, né, por essas denúncias, mesmo que falsas. Ela diz, ó, o remorso é pequeno, e isso vai continuar. Ela diz, ó, o remorso é pequeno diante dessas tragédias. E esse poema continua, né? Vejam isso aqui, ó. Não creio que a alma padeça tanto quanto o corpo aberto, com chumbo e enxofre a correrem pelas chagas. Nem consiga o inferno inventar mais dores do que os terrenos decretos, né, terrenos que o trono augusto sustém. Então ele diz, ó, eu não creio que a alma possa padecer no inferno mais do que o corpo pode padecer com as ordens dadas pelos ministros, pelos representantes da lei, pelos algozes ali. E termina assim, ó. Não sei bem de que se trata, mas sei como se castiga. Se querem que fale, falo. E mesmo sem ser preciso, minto, suponho, asseguro. É só saber que palavras desejam de mim. Se alguém padecer com tanta intriga, que Deus desmanche os enredos e o salve das consequências, se for possível, mas antes salvando-me a mim também. Então observe como muitos desses testemunhos, né, de acusação eram feitos justamente pelo processo da tortura. Quer dizer, as pessoas entregavam, falavam, mentiam porque estavam sendo torturadas e eram torturas terríveis, né?
muito daquelas torturas medievais que ainda existiam na época ali. E aí nós temos o romance 47, ou dos sequestros, né? Que vai falar sobre o sequestro dos bens desses envolvidos aí na Inconfidência. As ordens já são mandadas, já se apressam os meirinhos, entram por salas e alcovas, relatam roupas e livros. Tantas casacas de seda e tantos lençóis de linho, tantos calções, tantas vestes com bordados de ouro fino, tantas fronhas de babado e voltas do pescocinho, tantos volumes de Horácio, de Júlio César, de Ovídio, compêndios e dicionários e tratados eruditos, sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios, e as sugestões perigosas de França e Estados Unidos, Marbre, Voltaire e outros tantos que são todos libertinos. Tá? Então, além dos bens materiais, dos bens cívicos, eram confiscados também os livros, né? Eram pessoas cultas, eram poetas, eram estudiosos e tal, mas via-se ali uma conspiração, né? Inspirado aí nos movimentos da França e dos Estados Unidos. E nós chegamos ao final final dessa parte, né, com a fala aos pusilânimes. Pusilânime é uma palavra, né, que serve para caracterizar uma pessoa que é sem moral, que é sem caráter, principalmente uma pessoa covarde, uma pessoa fraca de espírito. Olha um fragmento dessa fala aos pusilânimes. Escrevestes cartas anônimas, apontastes vossos amigos, irmãos, compadres, pais e filhos, queimastes papéis, enterrastes o ouro sonegado, fugistes para longe com falsos nomes. E a vossa glória nesta vida foi só morrerdes escondido, podres de pavor e remorso. Vistes caídos os que matastes, em vis masmorras, forcas, degredos, indicados por vosso punho, por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatora, só por serdes os pusilânimes, os da pusilânime estirpe, que atravessa a história do mundo em todas as datas e raças, como veia de sangue impuro queimando as puras primaveras, enfraquecendo o sonho humano quando as auroras desabrocham. Ó vós que não sabeis do inferno, olhai, vinde vê-lo, o seu nome é só pusilanimidade. Então aqui fica explicitado de forma mais intensa esse sentimento de revolta, de indignação do eu lírico em relação a essas pessoas, né, que ela classifica como pusilânimes, que foram covardes, que denunciaram, delataram seus amigos por pura covardia. Tá? Faziam parte daquele processo todo, mas não assumiram a sua responsabilidade, jogando tudo em cima dos que estavam presos, dos inconfidentes ali. Certinho? Bom, encerramos mais uma parte aí, tá? Então, novamente, eu falo para você, dá uma descansadinha, esse vídeo é longo, toma uma aguinha e tal, eu também vou tomar uma aguinha, daqui a pouco eu volto para comentar aí a terceira parte do Romanceiro da Inconfidência. Até daqui a pouco. Muito bem, a terceira parte dessa obra tem o suicídio de Cláudio de Melo da Costa e a morte de Tiradentes. Pega os romances do 48 até 64. Esses números romanos não é fácil, né? Acho que eu já devo ter me confundido aí, mas tudo bem, tá aqui, né? Vocês conhecem. Aqui nós vamos ter uma referência às duas principais consequências do movimento Inconfidente. Tá? Foram cerca de 12 pessoas, né, os principais líderes que foram presos ali em maio de 1789. No entanto, só 2 desses morreram realmente. O Tiradentes, que foi o bode expiatório, que foi executado, né, para servir de exemplo, esquartejado, aquela coisa toda, e o Cláudio Manoel da Costa, que se suicidou na prisão. Pelo menos essa é a versão oficial, que ele cometeu suicídio na prisão. Os outros 10 acabaram ficando um tempo presos, né? E 3 anos depois,
em 1792, eles foram deportados, né? A maioria para as colônias africanas. O padre Toledo, por exemplo, foi mandado lá para Portugal, né? Ficou preso um tempo lá e acabou morrendo lá em Portugal, certo? Depois vai falar um pouco também sobre os outros, mas essa parte aqui vai falar então sobre o suicídio de Cláudio Manuel da Costa e a morte de Tiradentes. E a gente começa com o romance número 49, ou de Cláudio Manuel da Costa. Olha só. Que fugisse, bem lhe disseram embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado. Que os papéis queimasse-os todos, vede agora o resultado. Mais do que preso, está morto, numa estante reclinado, e com o pescoço metido num nó de atilho encarnado. Isso é o que conta o vizinho, que ouviu falar o soldado, mas do corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. Dizem que o viram ferido e não sufocado, de borco em poça de sangue, por um punhal trespassado. Dizem que não foi atilho, nem punhal atravessado, mas veneno que lhe deram na comida misturado, e que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se matara, mas que fora assassinado. Entre esta porta e esta ponte fica o mistério parado. Aqui, Glauceste Saturnio, que era o pseudônimo pastoril do Cláudio Manuel da Costa, morto ou vivo disfarçado, deixou de existir no mundo, em fábula arrebatado, como Árcade ultramarino, em 1000 amores enleado. Então vejam que é realmente um mistério histórico, tá? A versão oficial é que ele teria cometido suicídio, mas há várias outras versões, como vocês viram aí, de que não teria sido suicídio não, que ele teria sido assassinado nesse período ali em que ele esteve preso. Aí nós passamos para o romance 51, ou das sentenças, que vai falar sobre as sentenças aí, principalmente a do Tiradentes. Já vem o peso do mundo com suas fortes sentenças, sobre a mentira e a verdade desabam as mesmas penas. Apodrecem nas masmorras, juntas, a culpa e a inocência. O mar grosso irá levando para que ao longe se esqueçam as razões dos infelizes, a franja das suas queixas, o vestígio dos seus rastros, a sua inútil presença. Aqui falando sobre aqueles que foram deportados, né, para além-mar. Já vem o peso da morte com seus rubros cadafalsos, em suas cordas potentes, com seus ministros manchados, com seus postes infamantes para os corpos em pedaços. Já vem a jurisprudência interpretar cada caso. E o reino está muito longe, e há muito ouro no cascalho, e a justiça é mais severa com os homens mais desarmados, com os mais frágeis, com aqueles que têm menos recursos, como é o caso de Tiradentes. Aí nós passamos para o romance 58, ou da Grande Madrugada. Aí vai falar especificamente de Tiradentes. Já vem o mártir andando cercado de cleresia, clero, né? Franjas, arreios dourados, clarins, cavalos, soldados e uma carreta sombria que lhe vai seguindo os passos e onde há de vir em pedaços com o negro capitania. Observem que cenário trágico, né? Tiradentes caminhando para a forca, atrás vai uma carreta que vai servir para carregar depois os seus pedaços, porque a sentença é que ele fosse enforcado e depois esquartejado, sua cabeça fosse separada, né, exposta em praça pública, e o seu corpo desmembrado em 4 partes a ser espalhadas pela cidade para servir de exemplo, né, dessa punição da coroa ali. Ah, quanto povo apinhado pelos morros e janelas! Ouvidores e ministros carregam perfis sinistros no alto de faustosas celas. Ondulam colchas ao vento e, brancas de sentimento,
rezam donas e donzelas. E aí, intercalado, né, nesse momento dele estar sendo levado para a forca, vem algumas reflexões. Olha só, romance 59 ou da reflexão dos justos. Foi trabalhar para todos e vede o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Tanta serra cavalgada, tanto palude vencido, tanta ronda perigosa em sertão desconhecido. E agora é um simples alferes, louco, sozinho e perdido. Talvez chore na masmorra, que o chorar não é fraqueza. Talvez se lembre dos sócios dessa malograda empresa. Por eles, principalmente, suspirará de tristeza. Não choram somente os fracos. O mais destemido e forte, um dia também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. Então aqui você tem o eu lírico, né, investigando talvez os pensamentos do próprio Tiradentes, mas universalizando essa ideia de que muitas vezes as pessoas acabam questionando se os seus sacrifícios são válidos para determinadas pessoas, para pessoas por quem, por exemplo, ele foi abandonado ali. E aí nós voltamos para a ideia da forca, né? O romance 60 ou do caminho da forca. Os militares, o clero, os meirinhos, os fidalgos que o conheciam das ruas, das igrejas e do teatro, das lojas dos mercadores e até da sala do paço, e as donas mais as donzelas que nunca o tinham mirado, os meninos e os ciganos, as mulatas e os escravos, os cirurgiões e os algebristas, leprosos e encarangados, e aqueles que foram doentes e que ele havia curado, agora estão vendo ao longe, de longe escutando o passo do alferes que vai à forca, levando ao peito o baraço, insisto, é aquela corda, né, que vai enforcar, levando no pensamento caras palavras e fatos. As promessas, as mentiras, línguas vis, amigos falsos, coronéis, contrabandistas, ermitões e potenteados, estalagens, vozes, sombras, adeuses, rios, cavalos. Onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Mesquinhas almas, mesquinhas dos chamados leais vassalos. Tudo leva nos seus olhos espantados, o alferes que vai passando para o imenso cadafalso, onde morrerá sozinho por todos os condenados. Pois agora é quase um morto que caminha sem cansaço, que por seu pé sobe a forca diante daquele aparato. Pois agora é quase um morto partindo em 4 pedaços, e, para que Deus o aviste, levantado em altos postes. E assim fecha-se essa terceira parte. Ela é um pouco mais curta porque ela se concentra, né, nessas duas figuras que, como eu falei, foram as que tiveram o destino mais trágico, né? Cláudio Manuel da Costa e, claro, o Tiradentes aí. Mesma coisa, dá um tempinho, pausa o vídeo, tal. Eu vou fazer o mesmo e daqui a pouco eu continuo falando agora da quarta parte aí. Até logo! Muito bem, vamos para a penúltima parte do Romanceiro da Inconfidência, que é essa aqui, ó, as consequências para Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Isso aqui pega um poema que é cenário, novamente, e aí os romances de número 65 a 80. Começando aí, nós temos um fragmento do cenário. Lembrando aí que nós estamos falando de uma narrativa em versos feita por uma das maiores poetisas do Brasil, a Cecília Meirelles, e é óbvio, né, que ela haveria de dar um destaque para esse lado poético que acompanhou ali a Inconfidência Mineira. Vários
poetas, praticamente todos os poetas do arcadismo, acabaram, de uma forma ou de outra, envolvidos no movimento Inconfidente. Então veja como ela coloca aqui no cenário. Ó. No jardim que foi de Gonzaga, a pedra é triste, a flor é débil. Há na luz uma cor amarga, os espinhos selvagens crescem, única sorte destas árvores, destituídas de primavera, secas na seca terra ingrata, que é uma cinza de inúteis ervas, soltas sob os pés de quem passa. Um flácido silêncio adeja sobre esses restos de uma história, de sonho, amor, prisões, sequestros, degredos, morte, acabamento. Então é como se ela estivesse diante de um cenário, de um jardim que foi de Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga, o maior de todos os poetas árcades aí, envolvido, né, na Inconfidência, preso e degradado para a África, para Moçambique. E essas histórias vão aparecer aqui dentro. Então vejam, ó, o romance número 66 diz o seguinte, ó: a nau que leva ao degredo, apenas do porto larga, já põe a pregão os trastes que os desterrados deixaram. Que fica daquele poeta, Tomás Antônio Gonzaga? Entre pastores vivia a sombra de sua amada. Ele dizia, Marília, ela Dirceu balbuciava. A obra mais importante de Tomás Antônio Gonzaga é Marília de Dirceu, um conjunto de poemas que ele fez para a sua amada. Se chamava Maria Doroteia de Seixas e que ele chamava de Marília. Hoje não é mais nem sombra dos amores que sonhava. Anda longe a pastorinha e agora já não se casa. Ai de ti que hoje te firmas na arção das ondas salgadas. Segura a rédea de espuma, Tomás Antônio Gonzaga. Escapaste aqui da forca e das línguas bravas. Vê se te livra das febres que se levantam nas vagas, nas ondas, e vão seguindo o navio com seus cintilantes miasmas. Miasmas são feridas, né? Então ele está dizendo, você escapou da forca aqui, mas toma cuidado, essa travessia do mar era extremamente perigosa, né? Durava vários dias e muitos eram acometidos por febre e acabavam morrendo, né? Até por falta de cuidados médicos ali. E essa história do Tomás Antônio Gonzaga, ela é uma das mais conhecidas, até pelo seu lado sentimental, né? Pelo lado lírico, a história trágica do amor impedido, do poeta pela sua inspiração, pela sua amada e tal. Mas o Tomás Antônio Gonzaga, depois que chegou em Moçambique, acabou conhecendo uma mulher, uma viúva, e com ela casou e teve vários filhos, enquanto que a Marília ficou aqui no Brasil esperando pela volta do seu amado, né? Alimentando esse amor, nunca se casou, né? Envelheceu sozinha, lembrando dos versos que a ela foi dedicado pelo seu grande amor, pelo seu Dirceu. Vejam como é colocado, né, esse destino do Tomás Antônio Gonzaga, esse encontro com outra mulher, né, Juliana Mascarenhas, lá em Moçambique. Olha só. Juliana de Mascarenhas, distante rosa oriental, estende os teus olhos negros por essas praias do mar. Vê se já não vai baixando, vê se já não vai baixar, dentre as velas, dentre as cordas, dentre as escadas da nau, aquele que vem de longe, aquele que a sorte traz. Quem sabe para teu bem, quem sabe para o teu mal. Ai terras de Moçambique, ilha do fino coral, prestai atenção às falas que vão correndo pelo ar. Aquele é o que vem de longe, que se mandou degradar. Por 3 anos as masmorras ouviram triste a pensar. Os amigos que tivera, amigos que não tem mais, foram para outros degredos. Deus sabe quem voltará. Tomás Antônio Gonzaga, antes de ser degradado, ficou 3 anos preso, com a maioria dos inconfidentes ali. A donzela que ele amava, entre lavras de ouro jaz. Na grande arca do impossível, deixou dobrado o enxoval. Uma parte já bordada, outra parte por bordar. Muito longe é Moçambique. Que saudade alcançará? Juliana de Mascarenhas, Deus sempre sabe o que faz. Põe teu vestido de tiço, bracelete, anel, colar.
mais do que Marília a bela, poderás aqui brilhar. Vem ver este homem tranquilo que mandaram degredar. E esse episódio vai terminar, né, com o casamento do Tomás Antônio Gonzaga com a Juliana Mascarenhas. Olha só, romance 72 ou De Maio no Oriente. Em maio, outra vez em maio, depois de anos de terror, não mais guardas nem correntes de ordem do governador. Não mais por serras e bosques, longo caminho de dor. Não mais escuras masmorras, não mais perguntas de algoz. Não mais anal do degredo, não mais o tempo anterior. Juliana de Mascarenhas desposa o antigo ouvidor. Em maio, outra vez em maio, quando o mundo é todo amor. Maio que vais e que voltas, quanto tempo já passou? Pelas minas enganosas, quem soluçará de dor? Levantai-vos, negros montes, faze-te oceano maior. Tomás Antônio Gonzaga, longe, no exílio, casou. Tá? E assim fecha a história do Tomás Antônio Gonzaga, né, separado tragicamente da sua bela Marília. Mas aí tem a trajetória da Marília, né? O romance 73 já vai falar da situação inconformada de Marília. Olha só. Pungia a Marília bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia a seu corpo alado: ah, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela, dormindo, gemia, só se ele estivesse alienado. Alienado quer dizer fora do seu juízo. Então ela diz, ó, se ele não lembra de mim, é só se ele estiver alienado. Né? Porque como ela lembrava dele, como aquele amor ainda estava presente nela, ela imaginava que o mesmo acontecia com o seu amado Dirceu. Aí continua. E a névoa da tarde vinha com seu véu tão delicado, envolver a torre, o monte, o chafariz, o telhado. Ah, quanta névoa de tempo longamente acumulado! Mas os versos, mas as juras, mas o vestido bordado, bem que o coração dizia, coração desventurado. Talvez se tenha esquecido, talvez se tenha casado. Seu lábio, porém, gemia, só se estivesse alienado. Então isso aqui sintetiza bem, né, a firme convicção da Marília de não se casar, de não esquecer, de esperar pelo seu amado Dirceu. E aí entra a história do Alvarenga Peixoto, que também foi preso, também foi degredado, acabou morrendo no degredo e tal. E os versos aqui focam mais a esposa do Alvarenga Peixoto, que é Bárbara Eliodora. Olha só, há 3 donzelas sentadas na verde imensa campina. O arroio que passa perto, com palavras cristalinas, ri-se para a Policena, beije os dedos de Umbelina. Diante da terceira chora, porque é Bárbara Eliodora. Das 3 donzelas sentadas naquela verde campina, ela era a mais excelente, a mais delicada e fina. Era o engaste, era a coroa, era a pedra diamantina. Rolaram sombras na terra como súbita cortina. Partiu-se a estrela da aurora, Dona Bárbara Eliodora. Essa figura, Bárbara Eliodora, ela é muito valorizada dentro dos Inconfidentes, ela parece ter participado do movimento, né? Mesmo que num segundo plano, ela era esposa do Alvarenga Peixoto, que era um dos principais líderes ali, e parece que ela fazia versos também. Nesse caso, teria sido a primeira poetisa do Brasil. O fato é que, com o estouro da Inconfidência, né, com a repressão da Inconfidência, o Alvarenga Peixoto foi retirado de cena e ela precisou ficar sozinha, precisou criar os filhos, né, viver o resto da sua vida lutando para reaver os bens, para preservar pelo menos parte dos bens que estavam sendo confiscados ali pela coroa. Tá? E essa penúltima parte vai ser encerrada com uma referência ao destino do Alvarenga Peixoto. Olha só,
Veio por mar tempestuoso a residir nestas minas, poeta e doutor, manejava por igual as leis e as rimas. Desposaram uma donzela que era a flor destas campinas. E por inveja e por ódio, confusão e perversidade, foi preso e metido em ferros. Um homem de leis e de arte foi preso, só por ter sonhos acerca da liberdade. E sua mulher tão bela, e sua mulher tão nobre, Bárbara, que ele dizia a sua estrela do norte, nem lhe dirigia a vida, nem o salvara da morte. A morte foi muito longe, numa negra terra brava. Tinha tido tal nobreza, tanto orgulho, tantas lavras. E agora, do que tivera, a vida só lhe restava. Era ele o tal Alvarenga, que apagada glória antiga, rolava em chãos de masmorra, sua sorte perseguida. Fechou-se de saudade os olhos, deu tudo o que tinha, a vida. Também um belo fechamento, né, para o poema. Depois dele ser deportado para a África, foi para Angola, se eu não me engano, ele não tinha mais nada, né? Tudo foi confiscado ali pelo governo. Então, tudo que ele pôde entregar, né, foi a vida. E assim, nós fechamos essa quarta parte. Mesma coisa, né? Você pode dar uma pausada aí no vídeo, né? Tomar uma aguinha, refletir um pouco sobre isso, rever algumas partes e tal. E eu volto em seguida para a gente fechar essa análise com a última parte aí. Até daqui a pouco. Vamos lá, vamos fechar a análise dessa belíssima obra que é o Romanceiro da Confidência com a última parte, que é a conclusão geral, né? Tem fechamento desse episódio histórico, né? E as posições do eu lírico aí. Isso aqui é composto pelo Retrato de Marília em Santo Antônio Dias, tem um poema chamado Cenário, os romances do 81 até 85 e a Fala dos Inconfidentes Mortos. Vou começar com um fragmento aqui do Cenário, né? Lembrando que várias partes começam com esse título, né? Um poema chamado Cenário. Volto a insistir, é como se a poetisa, o eu lírico, estivesse cotejando, né, o cenário presente, observado com aquele imaginário do passado, né, dos inconfidentes ali. Olha só. Andaram por estas casas tristes réus que já morreram. Longas lágrimas banharam as pedras desta cadeia. Uma ferrugem de insônias desgastava as fortalezas. Daquele lado elevaram forca de grossas madeiras. Choraram por estes ares os sinos destas igrejas, e houve séquitos e carrascos, e as ruas ainda se lembram. E o retrato da rainha, por entre luzes acesas, pairava sobre a agonia daquelas inquietas cenas. Ela, a imagem da justiça, ela, a imagem da clemência. Sentada estava a rainha, sentada a olhar a cidade. Quando fora tudo aquilo? Em que lugar? Em que idade? Vassalos? Mas de que reino? Reinos? De que majestade? Então, observa claramente que ela parece estar observando, né, turisticamente, alguns pontos ali, e em cima dessa observação, ela vai imaginando cenas do passado, né, coisas que aconteceram naquele ambiente ali. Aí nós temos o romance 81, ou dos Ilustres Assassinos. Olha só. Ó grandes oportunistas sobre o papel debruçado, que calculais mundo e vida em condomos cruzados, que traçais vastas rubricas e sinais entrelaçados, com altas penas esguias embebidas em pecado. Por sentenças, por decretos, parecíeis divinos, e hoje sois no tempo eterno como ilustres assassinos. Ó soberbos titulares, tão desdenhosos e altivos, por fictícia austeridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes. Vossos mortos são mais vivos, e sobre vós, de longe abrem grandes olhos pensativos. Então, são palavras dirigidas aos assassinos dos Inconfidentes, novamente, né, aquele sentimento de revolta, né, de indignação, mas
concluindo que os mortos estão acima destes assassinos aí. Temos também o romance 82, que fala sobre os passeios de Dona Maria, a rainha louca aí. Entre vassalos de joelhos, lá vai a rainha louca, por uma cidade triste que já viu morrer na forca, ai, um homem sem fortuna que falara em liberdade. Vou para o inferno, murmura, já estou no inferno, não quero que o diabo me veja. Clama, é sobre chamas do inferno que rola a dourada sege, com grande celeridade, com grande agilidade. Sege é a carruagem. Toda vestida de preto, solto o grisalho cabelo, escondida atrás do leque, velhinha a chorar de medo, Dona Maria I passeia pela cidade. Essa rainha, Dona Maria, né, a louca, ela é controversa nessa história, né? Ela foi a executora desse processo todo, mas ela também era a fonte de esperança de um perdão, de uma clemência que acabou acontecendo para a maioria dos inconfidentes ali que tiveram a pena, primeiramente de morte, né? Transformada em degredo após algum tempo de prisão. Tá? Só não valeu para o Tiradentes, mas a gente sabe que isso é o interesse, né, dos poderosos, a necessidade de dar um exemplo, né, para o povo todo e tal, e sobrou para o mais fraco ali. Aí nós temos o romance, o último, né, o 85, que fala do testamento da Marília. Olha só, escreve, Marília, escreve seu pequeno testamento. Na verdade, por que vive, se a morte é o seu alimento? Se para a morte caminha na sege do tempo lento. Triste pena, triste Marília que escreve tão longa vida sofrida para uma vida tão breve. Muitas missas, que a terra lhe seja leve. Lembrando que Marília permaneceu, né, após a Inconfidência, após a promulgação da sentença, a execução das sentenças, ela permaneceu durante muitos anos, né, como a lembrança viva desse movimento, uma vez que ela era associada a essa trágica história de amor, né, do maior de todos os poetas arques, que cantou a beleza dessa moça, dessa Marília, nos seus versos, no famoso Marília de Dirceu ali. E aí, o encerramento através da fala dos inconfidentes mortos. Olha só, trava da noite lanosa capa, nos ombros curvo dos altos montes, aglomerados. Agora, tudo jaz em silêncio, amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. E aqui ficamos, todos contritos, a ouvir na névoa o desconforme, submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crimes exaustos? Quais os que sobem purificados? Esse poema é relativamente longo, né? Ele tem versos curtos, mas é relativamente longo. Mas aqui você tem uma síntese do sentido, da essência desse poema. É como se os próprios inconfidentes mortos, né, estivessem falando, expondo aí os seus pontos de vista, né, fechando essa narrativa que resgata o passado, que traz para o presente histórico de quando o livro foi feito, quando o romance foi feito ali. Certinho, gente? Bom, eu espero ter ajudado vocês na leitura dessa belíssima obra que é o Romanceiro da Inconfidência. Eu volto a insistir, é uma obra que é relativamente tranquila para se ler, tá? Uma linguagem bem clara, bem direta, versos simples, é uma característica da Cecília Meirelles, mas ela tem várias possibilidades de abordagem aí. Você tem muitos aspectos históricos, então eu volto a lembrar o que eu disse lá no começo, né, na primeira parte. Você tem possibilidade de questões de interdisciplinaridade em história, em geografia. Você tem possibilidade de questões literárias mesmo, né, sobre a estrutura poética, a estrutura dos versos,
dos poemas, sobre os sentimentos que perduram ao longo dos poemas, né? Esse sentimento do eu lírico, esse posicionamento do eu lírico, de revolta, de indignação, né? com as coisas. Então a gente procurou uma abordagem mais diversificada. Agora é com você, você precisa aprofundar isso através de exercícios, dar uma olhada na biografia da Cecília Meirelles, né? Que está aí no canal também, fazer os exercícios que estão aí na plataforma. Enfim, você sabe que esses livros indicados como leitura obrigatória, eles costumam ser trabalhados mais a fundo e você tem que buscar esse trabalho. A gente vai trazendo aqui também vídeos paralelos, né, com professores de história e geografia para elucidar melhor essa história para você. Certinho? E eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!